Boa noite, muito obrigado. Mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Então, este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, ao verdadeiro despertar. E para isto, nós estudamos, praticamos e compartilhamos o conteúdo nos 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares da sabedoria são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Na arte, nós estudamos os mistérios do sexo, a alquimia sexual. Na psicologia, nós estudamos a nós mesmos, procuramos descobrir os nossos defeitos psicológicos, a nossa psique, ver o que acontece nos nossos centros, o que acontece no nosso centro intelectual, por exemplo, o que pensamos, o que sentimos. No nosso centro motor, o que falamos, no nosso centro sexual, os nossos desejos, enfim, tudo o que acontece nos 5 centros da máquina humana, nós estudamos no pilar da psicologia e trabalhamos na eliminação dos defeitos psicológicos, não apenas em um sistema de acomodar os defeitos, de nos disciplinar para que esses defeitos não atuem, não se expressem, e sim a eliminar os defeitos. E isso se chama a morte psicológica, ou morte mística, também conhecida em algumas escolas. No pilar da mística, se aprende a desenvolver o verdadeiro amor pela humanidade, que é entregar estes ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada. E na ciência, esta conferência pertence ao pilar da ciência. Na ciência, nós aprendemos a compartilhar, a comprovar tudo. Nós precisamos comprovar. Não devemos acreditar, porque se nós acreditamos, vamos acreditar em quem? Porque cada um tem os seus preconceitos, cada um tem as suas ideias. A ciência tem uma ideia, a ciência ensina algumas coisas. Em alguns tempos, a ciência também muda, porque acontecem pesquisas, dizem que descobriram algo e que agora é assim, de tal jeito. Então, neste pilar da ciência, nós aprendemos a comprovar. Comprovar através de técnicas, como a meditação, a concentração e através do desdobramento astral, que é uma forma de comprovar e não acreditar que fulano disse, eu li em tal livro, escutei na televisão, eu vi na internet. Não é algo verdadeiro, porque pode ser verdadeiro para alguém se a pessoa comprovou através de uma técnica, através de uma meditação, um desdobramento astral consciente.
pode ser verdade para a pessoa. Para nós, se nós não comprovarmos isso para nós, é uma teoria. Então, para sair dessa teoria, para nós adquirir a fé consciente, é preciso aprender a nos desdobrar em astral conscientemente, voluntariamente. E viajar na quinta dimensão e assim comprovar, investigar o que quisermos. Então, para fazer isso, se faz o desdobramento astral. Existem muitas formas de nos desdobrar e muitas pessoas têm facilidade, outras têm dificuldade, outras mais dificuldade. Então, os mantras são como uma muleta para a pessoa que não sabe andar, que não consegue andar com as suas próprias pernas, usa uma muleta. Então, os mantras são uma muleta, são um artifício, são uma ajuda para nós começar esse trabalho, para nós comprovar e nos animar com esse trabalho, para perceber que realmente esse trabalho é real, que não apenas existe o mundo físico, que não apenas existe o nosso corpo físico, e que sim existem outras dimensões, e que elas estão aqui agora. Então, nós aprendemos alguns mantras para nos ajudar nessa prática do desdobramento. Aprendemos o mantra Faraó, aprendemos o mantra Naraz, o mantra o mantra R e o mantra S. Existem outros mantras. Existem alguns mantras mais, mas os mestres nos recomendam usar estes. E mantra é um cântico, um tom, algumas palavras mágicas que devem ser cantadas de uma forma correta. Que nessa forma, nessa vibração, provoca a separação do corpo astral do corpo físico. E assim ocorre o desdobramento. Então é preciso cantar esses mantras de uma forma correta, de uma forma adequada. Então, o mantra Faraó. O mantra Faraó, para nós usar, nós vamos usar ele e vamos imaginar uma pirâmide aqui na nossa frente. Se imagina uma pirâmide e se concentra nessa pirâmide e pronuncia o mantra Faraó. Se pronuncia 5 vezes verbalmente e continua pronunciando 15 vezes ou até adormecer mentalmente. Então, para praticar o desdobramento, é necessário fazer as conjurações do Beririm, fazer o círculo mágico, para deixar o nosso corpo protegido. É necessário pedir ajuda ao nosso Pai Interno e à nossa Mãe Interna. E é necessário estabelecer um objetivo. O que vamos fazer quando nos desdobrar? E então vamos escolher um mantra para esse dia, para essa noite, e vamos trabalhar com esse mantra
nessa noite. Não trocar de mantra. Se no outro dia quiser experimentar outro, experimenta o outro no outro dia. Porém, cada dia um mantra, apenas um. Então, o mantra Faraó pode se pronunciar em uma só sílaba, todo, ou também pode se dividir. Então, se inala, se enche os pulmões, se pronuncia 5 vezes de forma verbal e se continua mentalmente. Então vai se sentir alguns sintomas e aí então a pessoa vai perceber que está se desdobrando e vai aprender a encontrar aquele momento exato em que deve se levantar da cama. É momento entre a vigília e o sono. É um instante que dura alguns segundos, 3, 5 segundos. Esse instante é o instante correto que nós devemos nos levantar. Quando se percebe que se está desdobrado, se levanta e dá um saltinho ou sai andando e vai perceber que está andando só o corpo astral. O corpo físico fica deitado e continuamos conectados ao corpo físico através do cordão de prata. Esse cordão se alonga infinitamente e através desse cordão se recebem as mensagens do corpo físico ao corpo astral e vice-versa. Então é por esse motivo que quando alguém nos chama, se nós estamos dormindo, nós imediatamente acordamos. Quer dizer que o nosso corpo astral retorna ao corpo físico imediatamente. Algumas pessoas têm um sono mais pesado, porém a comunicação ocorre entre esse cordão de prata. Então o mantra Faraó, agora o mantra La Ras. La Ras. Se pronuncia em uma só sílaba, em uma só palavra. Também se pronuncia 5 vezes verbalmente e se continua mentalmente. Se faz dessa forma. Se inala. La Ras. La Ras. Assim 5 vezes e continua-se mentalmente. Nós nos concentramos na glabela. O faraó imagina uma pirâmide na glabela. E o La Ras, apenas nós nos concentramos na glabela, enquanto se pronuncia o mantra verbal ou mentalmente. Já o mantra O, que é apenas a letra O, se pronuncia concentrado no coração. Se pronuncia dessa forma, se enche os pulmões e se pronuncia.
se concentra no coração. É interessante lembrar que nós devemos pronunciar os mantras de uma forma não tão forte, que é para não despertar o sono, e sim provocar o sono. Então, se pronuncia moderadamente, não muito forte. Concentrado no coração. O mantra O. Já o mantra R, apenas a letra R se pronuncia concentrado na laringe. E se inala e se pronuncia a letra R. Porém, deve ser o R na ponta da língua. Não serve aquele R moderno. É o R mesmo. Porque um mantra ele tem uma energia. Como as palavras têm energia. Tem uma vibração específica. E essa vibração específica, essa vibração correta, produz quando se pronunciam as palavras corretamente e as letras corretamente. Então, o R é na ponta da língua. Devemos nos esforçar para aprender a pronunciar R. Então, se inala, se enche os pulmões e se pronuncia. Concentrado também na laringe. Concentrado na laringe. Se pronuncia umas 5 vezes e se continua pronunciando mentalmente até adormecer. Algumas pessoas vão adormecer mais rápido, outras demorarão um pouco mais. Já o mantra S se concentra na glabela, também na glabela, e se pronuncia S. Também é bom recordar que o S não é uma consoante, o S é uma vogal. Então existem 7 vogais. O M também, M de Maria, é uma vogal. Ele se pronuncia e o S é S. Então, para pronunciar esse mantra, essa letra S, se concentra na glabela, se enche os pulmões e se pronuncia concentrado na glabela. E ao sentir os sintomas, devemos experimentar se estamos desdobrados, procurar levantar e vamos encontrar aquele momento exato de levantar. Quando nós aprender esse momento exato, que é um estado, aquele instante entre estar acordado e dormir. Aquele é o instante que se deve levantar. Ou nós vamos aparecer flutuando, vamos despertar em astral. Porém, devemos nos esforçar para identificar aquele instante entre o que divide entre a vigília e o sono.
que instante nós dormimos? Porque geralmente nós deitamos e acordamos mais tarde e não lembramos que instante foi que nós dormimos. Qual foi o último pensamento? Qual foi a última imagem? O que nós vimos por último, antes de dormir? Que instante foi que nós dormimos? Então é esse instante que nós precisamos identificar para levantar da cama. E aí então vai levantar apenas o corpo astral, não vai levantar o corpo físico. Então esta é a prática de como se pronunciam os mantras para o desdobramento astral. É urgente que nós aprenda a nos desdobrar em astral para comprovar muitas coisas, fenômenos, coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer, que podem acontecer no nosso planeta. Então, o nosso telefone e WhatsApp e Telegram 55 62 991 92 93 55. Então, esse número, entra em contato conosco e podemos interagir. Também temos grupo no WhatsApp e temos aí na descrição está um link de entrada ao grupo. Então, esta é a conferência. Muito obrigado e boa noite a todos.